E no Salmo, então, 34, a palavra de Deus diz assim, Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou, e ele partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Senhor, muito obrigado nesse momento pela tua palavra, e que ela mais uma vez caia no nosso coração e faça frutificar, já que a tua palavra não volta vazia, mas faz o que te apraz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no ano de 1933, a situação econômica dos Estados Unidos era extremamente dramática. Logo depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, a situação do país era calamitosa. E havia uma série de realidades extremamente difíceis acontecendo nos Estados Unidos nessa época, em 1933. Por exemplo, 1 a cada 4 pessoas estava desempregada. 4.300 bancos declararam falência. Milhares de fábricas tinham fechado suas portas. E os agricultores produziram bastante, mas a produção excedente não foi vendida, porque as pessoas não tinham nem dinheiro, praticamente, para comprar mercadorias. As praças e os parques estavam atulhados de moradores de rua, mendigos. E o desânimo era crescente, e a falta de perspectiva maior ainda. Então surge um plano econômico chamado New Deal, novo pacto, através do presidente Roosevelt. Ele estimulava a produção industrial, a produção agrícola, e ele previa uma grande quantidade de obras públicas para empregar pessoas, hidrelétricas, rodovias, ferrovias. O objetivo era reduzir o desemprego, era proteger os desfavorecidos, era promover salários regionais, seguro-desemprego e outras medidas de apoio social. Quando Roosevelt assumiu a presidência, ele, em 1933, fez um discurso. E eu queria destacar só uma frase do discurso de Roosevelt, nessa ocasião do New Deal. Ele disse assim: eu tenho uma crença inabalável de que a única coisa que nós devemos temer é o próprio medo. A única coisa que nós devemos temer é o próprio medo. E a mensagem que ele passou é essa: tudo é possível.
desde que nós mantenhamos controle sobre o medo. O medo tem duas faces. A face que pode ser chamada de mais grave e a face menos grave. A face menos grave do medo é quando você sabe a causa. Você sabe a origem, a procedência, porque o medo se materializa em algo concreto e, sendo algo concreto, você diz, ok, eu sei o que é, eu consigo dar conta, ou consigo pensar numa estratégia. O medo é mais grave quando nós não sabemos a causa dele. Ele é desvinculado de algo concreto, ele não tem uma realidade histórica, o medo não tem endereço. Esse é o medo mais grave. Medo é o nome que nós damos à nossa incerteza. É não saber o que fazer e não saber o que me ameaça. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman escreveu um livro chamado Medo Líquido. E ele diz que o medo pode se manifestar em 3 categorias. A primeira categoria é o tipo de medo que ameaça o nosso corpo e os nossos bens. A segunda categoria de medo é aquele que ameaça o nosso sustento, o nosso emprego e o nosso medo de ficar velhos. E a terceira categoria de medo é a exclusão social, medo de não ser aceito pela família, medo de não ser incluído pelo grupo, por questões de raça, por questões de credo, classe social e assim por diante. Medo. E no Salmo 34 nós percebemos o problema de Davi. Davi está com medo. Ele está com medo de ser morto, assassinado pelo rei Saul. Há um pano de fundo por trás desse Salmo 34. E o título desse salmo, como nós lemos, ele diz que é um salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou. E se você quiser ver em casa, verificar em casa, o contexto do Salmo 34 está lá em 1 Samuel, capítulo 18 a 22. Esse é o contexto do Salmo. Davi tinha entrado numa batalha contra os filisteus, quando os soldados e o exército de Israel estavam com medo do gigante Golias, e ele, sem nenhuma experiência de guerra, não teve medo. E enfrentou o gigante, de 2,75 metros de altura, sem espada, sem escudo, só com uma atiradeira e pedras do riacho. E depois que ele derrubou o gigante, ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do mesmo com esta espada. Isso devolveu a coragem para o exército de Israel, que naquele dia venceu os inimigos filisteus. E agora, quando eles retornam da batalha para a cidade, as mulheres da cidade começam a cantar uma música. E a música é esta: Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. O rei Saul começa a ouvir aquela canção e ele fica com inveja de Davi, porque as mulheres fizeram essa música para Davi, não para ele. E Davi era um jovenzinho, não era rei, era um pastorzinho de ovelhas. E a inveja vai crescendo a respeito de Davi, e Saul quer matá-lo. E aí começa uma série de perseguições constantes contra Davi. Numa dessas ocasiões em que Davi está fugindo para salvar a vida, ele entra no templo de Deus. Ele está com fome. E está lá o sacerdote Aimeleque. E está lá com os pães sagrados que são dedicados a Deus na cerimônia do culto. E Davi diz, não tem nada para comer aí? Ele diz, olha, só tem os pães sagrados que são dedicados a Deus. Davi come aqueles pães e foge, mais uma vez. E agora ele vai se esconder na cidade de Gate. Ele sai de um perigo para outro perigo. Ele está fugindo de Saul e ele vai entrar na cidade do Golias, que ele matou. A cidade dos filisteus. E Davi parece que se disfarça para que ninguém o perceba lá. Mas por que ele vai justamente para esse lugar e essa cidade tão perigosa? Eu acho que por duas razões. Primeiro, que ele está com medo. E ele teme ser morto pelo exército de Saul. Então, entre o medo de ser morto por Saul e o medo do rei dos filisteus, ele opta em ter medo e acha que talvez o filisteu tenha compaixão dele, quem sabe. A segunda razão pela qual ele foge para Gate, ele sabe que ali Saul jamais vai entrar. Saul detestava incircuncisos.
Tanto que quando a batalha, lá no final do seu reinado, acontece, Saul vai perder a batalha, ele sabe que vai perder. E ele se lança sobre a espada, ele diz: eu não quero ser morto por esses incircuncisos. Era a cidade principal dos filisteus. E o rei dos filisteus se chama Aquis. Só que no Salmo 34 ele é chamado de Abimeleque. E Abimeleque, na verdade, é um título que era dado a reis como Herodes, Faraó, Quisar. Então era Abimeleque Aquis. E o povo de Gate reconhece Davi e diz: eis aí o guerreiro que matou o gigante. E aí ele é levado até a presença de Aquis. E temendo ser morto, Davi usa uma estratégia de sobrevivência, ele se finge de louco. Ele começa a riscar as portas com as mãos e começa a babar pela boca. Curioso isso, né? Você imaginar um Davi que compõe cânticos, que enfrenta guerreiro agora fingindo que é doido, arranhando portas, riscando as portas e babando pela boca, agindo como alguém que tem uma doença mental grave. E vendo aquilo, o rei dos filisteus diz: leva embora esse homem, eu já tenho doido demais aqui, vocês querem trazer mais um? E Davi foge de lá para um outro lugar chamado Caverna de Adulão. Esse é o pano de fundo do Salmo 34, é o medo de Davi. E ele diz no verso 4 desse salmo o seguinte: eu busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me dos meus medos. Livrou-me dos meus medos. Se Davi teve medo, e Davi era um guerreiro corajoso, todos nós vamos ter medo. Qual é o seu medo? Do que é que você tem pavor? O que tem tirado o seu sono e causado aflição mental? Nós podemos aprender duas coisas neste salmo. A primeira, queridos, é que medo é uma experiência da qual ninguém escapa. Medo é uma experiência e uma realidade humana, profundamente humana, é parte da condição humana. Nós temos medo. Nós temos medo de sentir que não estamos no controle de alguma coisa. Nós temos medo de não saber o próximo passo a tomar. Nós temos medo de não saber para onde ir, não saber o que fazer. A segunda verdade do Salmo é que o medo pode ser enfrentado, pode ser controlado, pode ser vencido. E essa é boa notícia. E o Salmo 34 ensina algumas pistas de como lidar com o medo, enfrentar o medo, superar o medo. E Davi fala de a experiência de Davi fala de 3 estratégias aqui. A primeira estratégia é: ore especificamente pela causa do seu medo. Não é orar genericamente, estou com medo. Dê nome ao medo para Deus. Estou com medo disto aqui. Ore especificamente. Sabe por quê? O verso 7 e 8 diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Existem certas realidades na vida que são concretas, mas elas são invisíveis aos olhos. Uma dessas realidades que é concreta, é fato, não é visível, é a ação dos anjos de Deus na terra. Eu sei que há muitos anos atrás começou uma moda evangélica de dizer que tudo era anjo e toda reunião descia anjo, subia anjo, voava anjo, né? Eu sei que você já lembrou da música. Tem anjos voando nesse lugar, né? Então virou aquela moda de falar de anjo, crer em anjo e buscar e pedir anjo, mas na verdade existe uma manifestação concreta de anjos de Deus na terra. Lá no livro de Hebreus capítulo 1, está escrito que os anjos de Deus, todos eles, são ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Hebreus diz que os anjos servem os santos, o povo de Deus. A função deles é servir o povo de Deus. Estão servindo o povo de Deus. O Salmo fala do anjo do Senhor no singular, mas também pode ser uma referência ao próprio Jesus.
que é o anjo de Deus. Pode se referir também a anjos de Deus no plural, porque a palavra anjo, na verdade, significa mensageiro. Aquele que traz uma mensagem ou traz algo para você. De forma que os anjos, eles podem ser mensageiros do céu, e os anjos também podem ser pessoas de carne e osso que Deus usa para te socorrer. Hebreus diz: pratiquem a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos na sua casa, hospedaram pessoas de Deus, enviadas por Deus. Eu, particularmente, não acredito que haja um anjo da guarda para cada um, porque esse tipo de anjo aí não é mencionado na Bíblia. Mas o fato é que toda pessoa que entregou sua vida a Jesus e que ama a Deus, pode contar com a ajuda dos anjos. E os anjos têm funções específicas conforme o Salmo. Diz o texto que eles são sentinelas. Os anjos montam guarda ao redor dos cristãos para defendê-los, protegê-los, guardá-los, orientá-los, guiá-los. Há várias ações de anjos no Velho Testamento. Aliás, Deus falava por anjos lá no Velho Testamento. Um desses episódios é a invasão dos exércitos sírios contra Israel. Está lá o profeta Eliseu e um garoto, um serviçal, um ajudante de profeta, e os exércitos sírios estão chegando muito em grande tamanho, e quando eles chegam na fronteira, o ajudante do profeta fica morrendo de medo: nós vamos morrer. E o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. E ele vê. E o que ele vê? É um exército de anjos por trás das fileiras dos inimigos. E eles garantem a vitória do povo de Deus ali. Um outro momento da Bíblia, os assírios decidem atacar Israel, no tempo do rei Ezequias. O rei Senaqueribe escreve uma carta endereçada ao rei e diz: nem Deus vai livrar vocês, porque eu invadi vários povos e os deuses de lá não puderam fazer nada por eles. Nem Deus vai livrá-los da minha mão. E o rei Ezequias toma uma atitude muito sábia. Ele pega a carta, vai até o templo, põe a carta no chão, ora a Deus, dizendo: o povo é teu. Nós não temos homem suficiente para fazer frente. O povo é teu. Ele apresenta a causa, ele ora. E a Bíblia diz que naquela madrugada, o anjo, no singular, o anjo do Senhor visita o acampamento assírio e mata 185 mil soldados. E o rei Senaqueribe vai envergonhado para sua terra, sem exército. Um anjo fez isso. Então, queridos, quando nós estivermos com medo, nós temos que orar e deixar especificamente o que é a causa do nosso medo. Porque quando nós oramos, Deus envia anjo, mensageiro, para nos ajudar. É alguém que fará algo para nos libertar, pode até ser uma pessoa mandada por Deus para nos socorrer. Eu me lembro da experiência do missionário Ronaldo Lidório, antes de ir para a África. Ele fez um tempo de experiência missionária lá no Peru. E era a época do Sendeiro Luminoso, aquele grupo guerrilheiro. E ele estava certo dia, ou certa noite, num culto, com pessoas na igreja, e o Sendeiro Luminoso invadia igrejas e prendia cristãos e até matava. E eles estão lá, cultuando. E tem jovens, tem adolescente, tem adulto. E o Sendeiro entra. E começa a bater em todo mundo, joga todo mundo dentro de caminhonetes e sobe para a montanha. E se você vai para a montanha, você sabe o que vai acontecer, né? Vão te pôr no paredão. E eles estão lá orando, e daquele momento ele relata que a mãe dele, aqui em Recife, acordou do nada, não sabendo porquê, ore pelo seu filho, e começou a orar por ele, sem saber de nada. E ele no meio da coisa, sequestrado pelo sendeiro. Chegou lá no paredão, todo mundo perfilado, tiraram as armas, de repente chega uma caminhonete grande, começa a bater em todos os guerrilheiros, chutar guerrilheiro para encurtar a história. Quem estava batendo nesses homens era o chefe do Sendeiro Luminoso,
porque o filho dele estava na igreja. Então, queridos, o Senhor manda anjos. O Senhor é anjo que sentinela, Ele manda proteção para os seus filhos, para socorrer os seus filhos. Qualquer que seja a causa do seu medo, não deixe de orar, porque coisas tremendas acontecem mesmo quando nós oramos. Porque o anjo do Senhor e o próprio Senhor não dorme, nem cochila, porque Ele é o guarda de Israel. Amém? O verso 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, é feliz aquele que se refugia nele. E nós não sabemos só que o Senhor é bom, crendo que Ele é bom, nós temos que experimentar que Ele é bom. É isso que o texto diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Eu posso saber que Deus é bom quando eu tenho experimentado a bondade de Deus. Se você provar, você vai saber que Deus é bom. Provar vem antes de ver. Então a experiência espiritual leva ao conhecimento espiritual, que leva à experiência espiritual. Alguns anos atrás eu sofri a perda do único carro que eu tinha. Para me deslocar, para, enfim, fazer as minhas tarefas, para fazer a obra de Deus, perdi o carro. E foi um momento de muita dificuldade financeira para mim. Mas eu resolvi não pedir, não falar nada para ninguém. Eu disse: eu vou orar. E ninguém sabia de nada. Muito tempo eu orei e pedi a Deus que me ajudasse. E de repente uma irmã da igreja, que ninguém falou para ela, me chamou no consultório, ela era médica, e disse: eu fiquei sabendo que você está sem carro, é verdade? Eu falei: é. Ela disse: meu pai ensinou a gente que quando um missionário ou pastor precisar de alguma coisa, a gente deve ajudar. Procura o carro que você quiser que eu vou te dar. E ela deu. E eu não pedi. Esse mesmo Deus, queridos, está consciente da sua necessidade, mais do que você imagina. De forma que quando a gente ora, Ele realmente age. Prove e veja que o Senhor é bom. Porque o verso 9 diz: temam o Senhor vocês que são os seus santos, porque nada falta aos que o temem. A gente não tem que ter medo, tem que temer a Deus, honrar a Deus, confiar em Deus. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é pare de lutar com os outros e com você mesmo. Busque a paz. O verso 14 diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Davi não tinha culpa do ódio do Saul. E o rei, apesar de Davi não ser culpado, ele começou a sentir inveja, da inveja para soprar raiva, e da raiva ele começou não só a sofrer a ação do seu pecado, porque a raiva multiplicou e cresceu, mas a Bíblia diz que o diabo atuava na sua mente. O perigo da raiva sem controle, como a gente viu semana passada, é que a raiva é chamariz para o diabo. E um espírito maligno atormentava Saul, que já estava dominado pela raiva, dominado pelo mal. E mais de uma vez a Bíblia diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez. Numa das vezes a Bíblia diz que Saul está dentro de uma caverna aliviando o ventre, e os soldados do Davi dizem: agora, o Senhor entregou o teu inimigo na tua mão, diz para ele. Davi, porém, ele recusa atacar Saul. E não é só porque Saul era o rei, mas porque Davi temia Deus. E Davi sabia que era impossível vencer o mal com o mal. E como diz o Salmo, ele se afastou do mal. Então o medo tem essa característica de nos colocar numa posição ou defesa ou ataque. Quando a gente teme o pior, nós criamos cenários mentais, e os cenários mentais vão colocando a gente ou em estado de fuga ou estado de enfrentamento. O medo e o mal são irmãos. Porque onde um está, o outro também comparece. O mal está lá fora e o medo está aqui dentro. Então, às vezes, por precaução, as pessoas acham que tem que atacar o mal, usando as armas do mal, para controlar o seu medo e se defender. É aquilo que alguns países chamam de ataque preventivo. Eu vou atacar aquele país porque pode ser que ele me ataque algum dia. Então, prevenindo um ataque, por receio que ele me ataque, eu faço um ataque preventivo.
Mas Jesus certa vez falou que o mal não está só fora de nós, mas ele está também dentro de nós. É do coração humano que vêm os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas contaminam o coração. Então os soldados de Davi, eles sugerem para Davi: corta o mal pela raiz. O Saul não é o mal? Corta o mal pela raiz, mata o rei. Só que Davi não ouviu o mal. Ele buscou a paz com toda a dificuldade que isso custou para ele. Isso mostra uma coisa, queridos: o medo só pode ser vencido com a paz. A resposta para o medo é paz. Buscar a paz. A decisão de viver em paz com as pessoas e com você mesmo. Quantos dos nossos medos, na verdade, são ataques que a gente dirige contra nós? Por exemplo, pense como quando você lembra de pessoas, as pessoas que vêm na sua cabeça agora, o que você pensa, a imagem que você tem delas? Provavelmente vai estar na sua cabeça imagens e ideias sobre essas pessoas que são muito mais elogiosas do que críticas. Agora tente fazer esse exercício em você. Você também é generoso com você? Ou você faz aquele tipo de carrasco de si mesmo? É muito comum, talvez, no momento do dia a dia, as pessoas se encontrarem em situações em que elas são extremamente duras com elas próprias. Então, se algo fugiu do controle, elas dizem: é porque eu não faço nada certo. Se alguém brigou com você, é porque ninguém gosta de mim mesmo. Se o relacionamento não foi para frente, é porque eu não sou uma boa pessoa. Então, muitas pessoas não conseguem perceber suas qualidades, aquilo que tem de bom, e não conseguem ficar em paz com elas próprias. Então, o que o Salmo propõe é que você procure estar em paz, tanto com aqueles que não gostam de você, como com você mesmo. Pare de bater em você, pare de agredir em você, pare de falar o mal contra você. É não praticar o mal na relação com o outro, mas também é não praticar o mal na relação consigo mesmo. O autor do hino Amazing Grace, o John Newton, disse assim: que nós possamos sentar-nos ao pé da cruz e aí aprender o que o pecado fez, o que a justiça fez e o que o amor fez. Sente ao pé da cruz para lembrar de 3 coisas: o que o pecado fez, o que a justiça fez e o que o amor fez. E a terceira maneira de lidar com o medo é ajudar alguém que também está com medo. Porque o verso 2 e 3, Davi diz: minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos, exaltemos o seu nome. Quando Davi foge de Gate, tudo conectado com o Salmo 34, quando ele foge do rei Aquis, ele corre para uma caverna chamada Adulão. Ele fica lá sozinho, mas não permanece muito tempo só. Aos poucos, várias pessoas começam a se juntar a Davi. Primeiro vem os seus irmãos de sangue, a família do seu pai. Depois começam a chegar todo tipo de pessoas problemáticas, que a Bíblia chama de oprimidos. E Davi se torna o líder dos oprimidos. Oprimidos são pessoas que foram humilhadas e envergonhadas na vida, que foram excluídas por dívida financeira, por algum ato condenável. E Davi também, naquele instante, era um oprimido. Ele estava recebendo críticas injustas, condenação de coisa que ele não fez. E olha que coisa, ali naquela caverna começam a se juntar a Davi várias classes de oprimidos. Os que estavam em alguma dificuldade, os que tinham dívidas financeiras e os descontentes. Eram 400 pessoas lá dentro, e Davi se torna o líder delas.
Essa passagem está em 2 Samuel 22. E aqui a gente encontra outra resolução para o medo. Primeiro, a certeza de que você não está sozinho. Você pode estar endividado financeiro, está com medo de faltar. Tem gente com dívida financeira também com o mesmo medo. Você está com medo de rejeição, tem muitas outras pessoas que também estão com medo de rejeição. Você não é o único a viver essa experiência. O que faz aquela pessoa, o que faz toda aquela gente se juntar a Davi, foi o medo que cada um tinha. Cada um seu modo. Então essa gente precisava de apoio, de uma palavra de encorajamento, precisava desabafar, chorar, orar, sentir-se seguros. E Davi disse talvez para esse povo: vamos cantar, proclamar a grandeza, vamos juntos exaltar o seu nome. Nota essa frase: juntos exaltemos o seu nome, juntos, não sozinho. Porque na hora do medo não dá para enfrentar o medo sozinho. Tem que se enfrentar o medo junto. Do mesmo jeito que alguém, quando você procura um terapeuta, quando não está bem, você pode buscar nos irmãos o apoio que Deus te deu quando te colocou numa igreja. Enfrente junto com outros o seu medo. É hora de voltar a entender que a igreja é o corpo vivo de Jesus. E que nesse corpo ele age. E que nesse corpo ele sana. E que esse corpo ele restaura. Então o que afeta um irmão vai afetar o outro. O que alegra um vai alegrar o outro. O que entristece um, entristece o outro. Então, em vez de apenas comentar a dor do seu irmão e lamentar, vá até o seu irmão e estenda a mão para ele. Em vez de citar a Bíblia para quem sofre o problema do medo, abrace esse irmão. Nesse caso, mais abraço, menos Bíblia. Em vez de pregar um sermão sobre a coragem do crente, vá até o irmão e o encoraje, dando o que ele precisa. Às vezes um abraço, queridos, tem um poder que você não faz ideia. Uma palavra de encorajamento tem um poder enorme vinda do povo de Deus. Então, vamos cuidar uns dos outros. Vamos colaborar uns com os outros e nos manter saudáveis uns com os outros. Porque é na comunhão acolhedora e amorosa que o Senhor derrama a sua bênção. Então ore, seja específico quando você orar pelo seu medo e saiba que os anjos do Senhor virão até você, em forma humana ou divina. Pare de lutar com os outros, cultive paz dentro de você. E ajude alguém que está com medo, não enfrente o medo sozinho. A Corrie ten Boom, que foi autora do livro Refúgio Secreto, cuja família abrigou muitos judeus ali na Alemanha nazista, na Holanda, e salvou muitos judeus de serem levados para Auschwitz. Ela dizia no livro que vivia com medo constante de ser descoberta, da sua família ser descoberta, do esconderijo secreto ser descoberto. E esse medo roubava a paz e ela não conseguia dormir. Então ela conta como vencer o medo. Ela diz assim: eu comecei a orar pelos outros, e orei por todos que vieram ao meu pensamento. Eu não sei quanto tempo durou essa oração, mas eu sei uma coisa: meu medo foi embora. Interceder pelos outros me libertou. Você já viu isso alguma vez na Bíblia? Eu já. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando você começa a orar e ajudar, socorrer outras pessoas em igual situação, Deus cura você também. Então o medo é um casulo que fecha-nos em nós mesmos. E de forma que nos abrir para os outros é o caminho da cura. Para extinguir o medo, para compartilhar o medo e sermos juntos curados por Deus dos nossos medos. Amém, queridos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.